pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Nós chegamos ao segundo vídeo sobre invertebrados. Nós vamos detalhar algumas características de mais 3 grupos. Falaremos sobre os anelídeos, os moluscos e os equinodermos. Então, quais são as principais características desses grupos e alguns dos seus representantes? Então, vamos começar nossa aula, pessoal? Olá, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre os animais invertebrados. Apenas relembrando que na primeira aula, para quem não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, assistam. Nós falamos as características gerais desse grupo de animais e nós falamos sobre os 4 primeiros grupos, que são os poríferos, os quinidários, os plateumintos e os nematódios, também chamados de nemateumintos. Na aula de hoje, nós vamos falar de mais 3 grupos. Nós vamos falar dos anelídeos, dos moluscos e equinodermos. Vamos também falar, as características gerais desse grupo, algumas características sobre alguns sistemas que eles têm, alguma coisa sobre reprodução, falar sobre alguns representantes de cada um desses grupos. E na terceira aula, no terceiro vídeo sobre invertebrados, nós vamos falar apenas sobre os artrópodes, que é o maior grupo de invertebrados que nós temos. Então, pessoal, o primeiro grupo da aula de hoje são os anelídeos, mais conhecidos como minhocas. Então, pela foto aqui que eu coloquei para vocês, dá para perceber que são animais com corpo segmentado, ou seja, o corpo é dividido em anéis. Eles também são animais de vida livre, ou seja, não são parasitas, como os plateumintos e nemateumintos, alguns plateumintos e nemateumintos, mas são animais de vida livre, podendo viver em ambientes terrestres ou aquáticos. E quando eu digo aquáticos, podem ser tanto de água doce quanto marinhos. O sistema digestório, eles apresentam completo, ou seja, com a presença de boca e ânus. E a respiração, nós podemos encontrar tanto a respiração cutânea, que é aquela feita, as trocas gasosas são feitas através da pele, quanto a respiração branquial, ou seja, as trocas gasosas são feitas por uma estrutura chamada brânquias. A reprodução, ela é sexuada, apesar das minhocas elas serem hermafroditas, ou seja, têm os órgãos sexuais masculinos e femininos, elas não vão fazer autofecundação, elas fazem uma fecundação cruzada, então eu preciso de 2 animais para eles poderem se reproduzir. Os anelídeos, eles podem ser divididos em 3 grupos, então eu posso classificá-los em 3 grupos. Eu tenho os que eu chamo de oligoquetas, é aqueles que eu tenho a minhoca como representante, a principal característica é que eles apresentam poucas cerdas no corpo, apresentam cerdas, mas poucas. Nós temos os poliquetas, que são aqueles que apresentam muitas cerdas, então um exemplo aqui, anereis, dá para perceber que tem bastante cerda aqui no corpo. E nós temos os hirudíneos, que são aqueles que o corpo não apresentam cerdas. E o representante dos hirudíneos são as sanguessugas, que está nessa terceira foto aqui embaixo. Aí, destacando alguns aspectos da importância dos anelídeos, primeiro é na agricultura, nós vamos citar o exemplo das minhocas, que como as fezes elas são ricas de restos alimentares, elas vão sofrer a ação de bactérias decompositoras, aumentando a fertilidade ali do solo. E outra coisa, como as minhocas elas vão cavando túneis no solo, ela aumenta a aeração desse solo, o que favorece as trocas gasosas das raízes das plantas e também permite a infiltração de água. Outra característica importante, na medicina, as sanguessugas, elas eram muito utilizadas como um tratamento para extrair o sangue das pessoas e eram muito utilizadas para tratar de problemas circulatórios. Então, pessoal, o segundo grupo que nós vamos falar na aula de hoje são os moluscos. E quem são eles? Então, eu coloquei 2 imagens para vocês, Então, nós temos aí as lesmas, caracóis, nós temos o polvo, nós temos as ostras, lulas. Então, animais que têm como principal característica ter um corpo mole. Esse corpo pode ou não ter concha. Então, eles podem ter concha ou não. E mesmo entre os que têm concha, essa concha pode ser interna, então dentro do corpo, ou pode ser uma concha externa.
Eles são animais de vida livre, então não são parasitas, podendo encontrar representantes terrestres ou aquáticos. E, novamente, quando eu falo aquáticos, eu estou falando tanto de água doce quanto marinhos, de água salgada, ok? Eles também têm o sistema digestório completo, com boca e ânus. E a respiração, eu posso ter respiração por brânquias naqueles indivíduos que vivem na água, nos aquáticos, ou respiração pulmonar nos indivíduos terrestres. E a reprodução deles é uma reprodução sexuada. Preciso de 2 indivíduos para poder se reproduzir, com troca de gametas. Então, como que eu posso classificar esses moluscos, né? Nós temos outros grupos, mas eu separei para vocês os 3 principais grupos de moluscos, que são os gastrópodes, cefalópodes e bivalves, também chamados de pelicípodes. Mas quem são eles? Os gastrópodes, nós temos o caracol e a lesma como representante. São animais que podem apresentar uma concha univalve, ou seja, uma concha formada por uma única parte. E geralmente essa única concha ela é espiralada, mas eu também posso ter representantes que não têm concha, como no caso da lesma. A lesma não tem concha. O corpo é dividido em 3 regiões: a cabeça, a massa visceral, onde eu tenho ali, né, a maioria dos órgãos, e o pé, que vai ser a estrutura de locomoção. E a alimentação deles, eles têm uma estrutura na boca que é como se fosse uma língua, mas bem afiada, bem áspera, que vai raspando o substrato, né? Vai raspando a superfície. Então, eles vão raspando o alimento dessa superfície. Nós temos como segundo grupo os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, que eles podem ter uma concha interna, como é o caso da lula, ou podem não ter concha. E o corpo ele vai ser dividido em 2 partes. A parte da cabeça e massa visceral é unida numa única região e a segunda região são os pés. E os pés eles são bem desenvolvidos e eles se transformam nos tentáculos, que vai auxiliar tanto na locomoção como também na captura de alimento. E falando em alimentação, os cefalópodes eles são animais carnívoros, ou seja, eles vão se alimentar de outros animais. E o último grupo que eu vou falar para vocês são os bivalves ou pelicípodes, que, como o próprio nome diz, né, bivalve, eles têm 2 valvas, ou seja, eles têm 2 conchas que são articuladas. Então, elas têm uma movimentação, elas abrem e fecham. E o pé, ele é mais afilado e é utilizado para cavar. Então, ele consegue, né? Ele abre essa concha, projeta esse pé que ele consegue cavar ali no solo, na areia e acabar se enterrando. Esses animais são animais filtradores. O que quer dizer isso? Que eles vão filtrar o alimento da água do local onde eles vivem. Então, eu coloquei aqui para vocês a divisão básica do corpo de um molusco. Eu coloquei aqui um exemplo de um gastrópode, né? De um caracol. Então, ele tem essa região aqui, que é a região da cabeça, onde ele tem o olho, tentáculo, tem a boca. Tem a região que fica aqui na parte interior da concha, que é a massa visceral, onde ele tem os órgãos, né? Então, tem coração, tem aqui os pulmões, né? A projeção do ânus é logo aqui nessa parte final da concha. E eu tenho a terceira região, que é o pé. Não é um pé propriamente dito, né, como o pé de outros animais, mas é a estrutura de locomoção deles. Então, ele vai lá se arrastando. E como é a estrutura de locomoção, recebeu o nome de pé. Diferença para os cefalópodes é porque eles teriam apenas a cabeça com a massa visceral, os órgãos todos ali, e os tentáculos para a locomoção, e os bivalves, né, é aquela estrutura que fica lá dentro da concha, com aquelas 2 válvulas, né, que ficam se articulando, abrindo e fechando. E aí, finalmente, nós chegamos no terceiro grupo da aula de hoje, o último grupo da aula de hoje, que são os equinodermos. E quem são os equinodermos?
são as estrelas do mar, pepinos do mar, ouriço do mar, né? Eles são animais de simetria radial, ou seja, eu posso pegar o corpo dele, cortar, né, dividir ele ao meio em qualquer sentido, que os dois lados sempre vão ser iguais. Eles têm um esqueleto que é um esqueleto interno, então fica por dentro do corpo deles. Também são animais de vida livre, mas a diferença dos outros dois grupos é que são animais exclusivamente marinhos, ou seja, eu não tenho representantes na água doce, não tenho representantes terrestres. Eu tenho representante apenas em água salgada, então representantes marinhos. Também apresentam um sistema digestório completo, com boca e ânus, e a reprodução ela pode ser sexuada com uma fecundação externa, então diferente de fecundação interna que ocorre dentro do corpo, essa fecundação ocorre fora do corpo do animal, mas ainda existe a troca de gametas entre eles, ou pode ter alguns casos de reprodução assexuada por regeneração. Então, por exemplo, uma estrela do mar, se ela partir, né, por exemplo, uma das perninhas dela ali, ela consegue regenerar aquela perna e, dependendo da região onde ocorreu esse corte, aquela perna ela consegue gerar toda uma nova estrela do mar. Então, seria uma reprodução assexuada por não envolver a troca de gametas, tá? E eles têm uma estrutura chamada de pés ambulacrais ou sistema ambulacral que vai auxiliar nesse processo de locomoção desses indivíduos. Então, eu também posso classificar os equinodermos em vários grupos, tá? Mas só para vocês terem noção, tem os grupos dos asteroides, que são as estrelas do mar, que é esse primeiro grupo aqui para vocês. Nós temos os equinoides, que são os ouriços do mar, então é esse último desenho aqui, né? Então ele tem esse formato mais circular, todo cheio de espinhos, que é uma forma de proteção. Nós temos os holotúrias, que é o pepino do mar, que é este aqui. Nós temos também crinódia, que são os lírios do mar. Então, eles parecem até que são plantas, né? Mas são animais, são equinodermos. E nós temos também o firúdia, que é a serpente do mar, tá? E eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês, que é a bolacha da praia, que entra no mesmo grupo da estrela do mar. E aqui eu coloquei para vocês uma imagem mostrando como que é a divisão do corpo desses equinodermos. Como exemplo, eu coloquei da estrela do mar, né? Então, ele tem aqui, né, cada uma dessas projeções, que são as perninhas, né, os pés ambulacrais dele, que eles vão utilizar para locomoção. E eu consigo observar que eles têm aqui, ó, glândulas digestivas, tem gônadas, ou seja, tem o aparelho reprodutor dele, né? Nessa parte interna, ele tem toda a região do endoesqueleto, ou seja, daquele esqueleto interno, tá? E por fora, ele também apresenta espinhos, que é uma forma de proteção contra predadores. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje, que foi a segunda sobre o grupo de invertebrados, nós continuamos falando de mais alguns representantes. Então, nós falamos aí as características principais dos anelídeos, dos moluscos e dos equinodermos. Na nossa próxima aula, nós vamos para o terceiro vídeo sobre os animais invertebrados e nós vamos falar exclusivamente dos artrópodes. Então, façam as atividades da plataforma. Se tiverem alguma dúvida, por favor, poste aqui nos comentários ou mande lá pelo chat. Então, pessoal, até a nossa próxima aula.